Vamos com a paz do Senhor Jesus. Difícil, né, irmãos? Senhor, né? No controle. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago. Quero ler com os irmãos, que os irmãos leiam comigo. Capítulo 3, versículo 10, apenas a parte A do versículo. Apenas a parte A. Gostaria que todos lessem comigo, bem alto, né? Todos juntos numa só voz. Vamos lá? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mais uma vez. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Podem se assentar, meus irmãos. Confesso aos irmãos que eu estou um pouquinho nervosa, porque a gente fica, né? Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco, assim como ministrou meu coração, né? Através dessa palavra. Eu vou ser bem rápida, porque o dirigente é muito exigente, falou que me deu só 20 minutos no máximo, então não posso me alongar muito. Meus irmãos, eu convido vocês para refletir comigo, né, nesse texto, e a gente vai trabalhar, né, no capítulo 3 de Tiago, até o versículo 12. Mas antes, o capítulo 12 de Mateus, no versículo 34, ele fala assim: a boca fala aquilo que o coração está cheio. E as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, ela reflete exatamente o nosso mundo interior. Aquilo que está na nossa mente, né? Os nossos sentimentos, né? Aquilo que os nossos valores, aquilo que a gente alimenta, o ambiente, né, que a gente vive, a roda, né, aonde a gente senta, né, o ambiente, as pessoas que a gente convive. Então, as nossas palavras expressam esse conjunto de coisas. Por isso que quando, né, Jesus fala que a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, é justamente fazendo menção a isso. É aquilo que a nossa alma traz, aquilo que nossos pensamentos, né, ficam ali sendo alimentados. Mas eu quero que vocês memorizem isso, que a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas a gente vai voltar no texto agora de Tiago. E eu vou ler agora, que os irmãos já estão assentados, peço a Kika para colocar lá no versículo 1. Talvez esse primeiro versículo, pastor, seja a resposta do Senhor, por que não tem tanto pregador, né? Porque diz assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo, né? Então, assim, está falando para a gente que não sejam mestres nas igrejas, né? Porque a gente será julgado muito mais, com muito mais rigor, né? As pessoas que ministram, as pessoas que ensinam, né? As pessoas que pregam a palavra do Senhor, elas vão ser julgadas com muito mais rigor do que os outros. Porque, aí vem no versículo 2, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo, né? O que está dizendo é que todos nós cometemos erros. Todos nós somos falhos. E a gente comete erros, né? A gente tropeça nas palavras. A gente comete falhas, né? E eu achei interessante aqui que ele fala que se a gente não fizesse isso, ele usou 2 adjetivos, né? A gente seria perfeito e poderoso. E a gente conseguiria refrear
todo o corpo. Ou seja, se nós conseguíssemos dominar a nossa língua, nós conseguiríamos refrear o nosso corpo, dominaríamos todo o nosso corpo. E a gente sabe que a gente conseguiria dominar as vontades da nossa carne, toda a vontade do nosso corpo. Então está dizendo que o pecado maior, os erros maiores, vêm da língua, da nossa fala, do que a gente fala. Então, se a gente consegue frear a nossa língua, a gente consegue frear todo o nosso corpo, todas as nossas outras vontades. E aí, ele vem comparando no verso 4 e 5, justamente ao cavalo, o animal, né? Quando a gente coloca o freio na boca do cavalo, a gente domina toda a força do animal, leva ele aonde quer, né? Quem está montado no animal, domina ele, leva, né? Apesar de toda a força que o animal tem, ele consegue ser dominado. E depois, no verso 5, vem comparar ao leme, né? Aquele barco gigante, enorme, que com o vento forte, né? Quem está pilotando, quem está guiando, né? Só com o leme consegue direcionar o navio para onde quer que ele vá. E aí, no verso 5, ele vem falando, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas, né? É um pequeno membro, mas que pode fazer grandes coisas, se gaba, né, de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Uma pequena faísca, né? Principalmente em época de seca. Uma pequena faísca pode causar um grande incêndio, né? Devastar uma grande mata, uma grande área de fogo. E aí, vem justamente comparando a língua com o fogo. No verso 6. A língua também é um fogo, né? Compara a língua com o fogo, com o mundo de maldade, né? Que ela ocupa um lugar no nosso corpo. E ela espalha o mal em todo o nosso ser. E aí, ele compara, inclusive, este fogo, né? Que vem do próprio inferno, né? Ela põe toda a nossa vida em chamas. Ela inflama, né, o curso da natureza. É inflamada pelo inferno. E aí no verso 7, gente, é tremendo a palavra do Senhor. Eu fico encantada com na verdade, eu sou apaixonada pelo livro de Tiago, né? Porque ele traz uma exortação tremenda nas nossas vidas. E ele, nesse verso 7, ele fala justamente que a gente pode, que o homem, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Ou seja, o homem pode domar os animais selvagens, os répteis, as aves, os peixes, mas não pode domar a língua. Não pode. Fala aqui no 8, ó, mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, né? Aí ele compara a língua aqui com um veneno, né? Como a língua sendo venenosa. E aí, no verso 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens
feitos à semelhança de Deus. Então, meus irmãos, com essa boca aqui, com essa língua, eu agradeço ao Senhor pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Com essa língua aqui, eu prego a palavra do Senhor. Com essa língua aqui, eu canto, porque Ele vive. Lindo esse ano, né? O outro que a irmã Josi cantou também, que eu adoro, né? Consagro a minha vida ao teu altar. Né? A gente canta louvores abençoados, lindos, maravilhosos. Mas com essa mesma língua, eu calunio o meu irmão. Com essa mesma língua, eu amaldiçoo o meu irmão. Com essa mesma língua, eu faço a justiça própria, né? Eu julgo. Eu jogo palavras torpes na vida do meu próximo. Com essa mesma língua, né, eu gero maldição. E aí vem justamente o texto que nós lemos junto, né? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Mas nós vimos o próprio texto, né? A gente leu aqui, nós fomos lendo juntos aqui, fomos estudando junto aqui. O próprio texto diz que homem nenhum, o homem consegue domar animais, mas não consegue domar a língua. A gente viu que a língua, ela é poderosa, né? A gente viu que ela foi comparada aqui como fogo. A gente vê que um fogo, ele destrói muitas coisas, né? O fogo, ele, quando pega um fogo numa floresta, né, através de uma faísca mínima, né? Uma faísca mínima. O que acontece? Ele destrói as vidas que existem ali. Os animais, a vegetação, destrói tudo, né? Além disso, o que mais que acontece? Polui o ar, né? O fogo polui, a fumaça gera poluição. A longo prazo, se for perto de cidade, aquilo pode causar dano respiratório para a vida humana. Né? Pode causar um desequilíbrio ecológico na fauna, na flora. Então, o fogo, ele é devastador, ele destrói. E às vezes, o solo, ele leva de 3 a 10 anos para se recuperar, dependendo da quantidade, né, da proporção da queimada e do manejo que é feito para a recuperação. E a floresta, o ecossistema como um todo, leva centenas de anos para recuperar a flora e a fauna. Eu quero dizer para os irmãos que, às vezes, quem sabe, hoje tem pessoas aqui que, em algum momento, recebeu uma palavra de condenação de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um colega de trabalho, de um avô, de um tio. Eu tive uma palavra de condenação de um tio. E por muito tempo eu vivi debaixo daquela palavra. Até que um dia eu fui liberta e minha vida foi transformada. Então, às vezes, hoje eu estou falando para pessoas que ainda vivem debaixo de palavras de condenação, que às vezes foram faladas até sem... Foi falado por acaso, né? Sem um intuito, mas que... Né? Aquilo assim, sem querer, né? E essas palavras que ferem, que machuca, né? Que levam anos, né? Para ser esse solo, né, que foi machucado, leva anos para ser reconstituído, leva anos para ser renovado, para ser curado, ser tratado.
E às vezes nem é, né? Porque em muitos casos leva à morte, assim como a palavra do Senhor comparou aqui que a língua às vezes ela é venenosa. E o veneno, ele é uma toxina que em contato com o sangue, ele é tão vai diretamente nos órgãos vitais. Ele entra pela corrente sanguínea e ele ataca os órgãos vitais, os órgãos, o coração, os rins, o fígado. E aí vai causando, né, insuficiência cardíaca, vai parada cardíaca, insuficiência dos órgãos, né, falência múltipla de órgãos, até levar à morte, na maioria dos casos. Na grande maioria dos casos de envenenamento, ela vai à morte. Vai se degradando, os órgãos vai, né, parando de funcionar até morrer. E às vezes, quantas vezes a nossa língua matou pessoas dentro da igreja? Quantas vezes a gente ouviu falar de pessoas que pregavam maravilhosamente, que adoravam, que cantavam e que deixaram, que saíram da igreja, que hoje, né, não servem mais ao Senhor, por pessoas, foram tiradas por pessoas. Ah, mas a gente não pode olhar, mas sim, foram usadas por inimigo, mas a gente tem que ser vigilante. Às vezes a gente mata a vida espiritual de uma pessoa, às vezes pessoas estão sendo condenadas, por quê? Pela nossa língua. Às vezes tem famílias sendo destruídas, pessoas se suicidando, pessoas tirando a própria vida, causando contendas, brigas que levam à morte. Era muito comum, né? Aqui em Una. Quantas mortes aconteceram? Por causa de fofocas. Né? Famílias foram mortas. Por causa de briga, por causa de falatório, de conversinha. Ainda bem que isso não acontece mais, né? Então, a nossa língua, ela tem poder de bênção, ela tem poder de maldição. Ela tem poder para edificar, mas ela tem poder para destruir. Ela tem poder para a vida, mas ela tem poder para a morte. Mas diante de tudo isso, então, né, se a gente não tem condição de domar a nossa língua, como a palavra falou, o que eu vou fazer? Né? Qual que é a saída? Aí, ele vem e fala, no versículo 11 e 12. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar águas salgadas e doces. Meus irmãos, ele fala de duas coisas aqui. Primeiro, tanto no verso 11 quanto 12, ele fala de água, ele fala de fonte. Quando a gente fala de fonte, a gente lembra de quê? Da origem da vida, da presença sustentável de Deus, do manancial que jorra incansavelmente a água, né? A gente fala da água, da purificação, da ação do Espírito Santo, a água que nos purifica, a água que nos sacia. E aí, a gente lembra também, projeta para mim aqui, Apocalipse 21, 6, a parte B, que diz assim: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, como que a gente deve fazer para a gente controlar essa fera que está aqui na nossa boca, né? Eles falam que se tem algo que nos leva a pecar, a gente arranca e joga fora, né? Não vai arrancar a nossa língua, né?
Mas como é que a gente faz para a gente controlar, para que a nossa boca, nossa língua, seja para a bênção? Para que a gente possa lá, ó, beber da fonte da água da vida, né? Incansavelmente, né? E aí ele fala também da árvore. E aí eu lembro também de Mateus 7,17, que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Aqui mesmo falou, não se pode a figueira produzir azeitona. A figueira vai produzir figos. Nem a uva, a videira, perdão, a figueira produzir azeitonas, isso. E nem a videira produzir figos. Né? Então a gente conhece a árvore pelos frutos. E aí, lá em João 15,5 diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dará muitos frutos. Eu sou a videira, quem que é a videira? Jesus Cristo. E eu sou o ramo. Sou o ramo, quem? Cada um de nós. Se eu estou nele, se eu estou em Jesus e Jesus está em mim, nós daremos muitos frutos. E esses frutos? Que frutos é esse que Jesus fala? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Né? O domínio próprio, que é a capacidade de controlar os nossos próprios desejos, os nossos próprios impulsos e nossas próprias paixões. Então, quando a gente for falar, a gente vai pensar primeiro. Nós vamos parar e vamos pensar primeiro. Você lembra que lá no início eu falei que as nossas palavras, elas refletem os nossos pensamentos, né, o nosso mundo interior, os nossos sentimentos, aquilo que a gente alimenta. Então, o que eu quero alimentar? O que eu escolho hoje alimentar? Né? O apóstolo também nos deu alternativas. Água, manancial, fonte de água, árvore, frutos. Então, o que eu escolho alimentar hoje? Os meus pensamentos. O que eu escolho? Eu escolho me alimentar, né? Beber dessa água, me encher do Espírito Santo de Deus, que vai produzir em mim os frutos do Espírito. E eu vou cada dia mais falar palavras de bênção a meu respeito, a respeito do meu próximo, a respeito da minha família, a respeito da minha igreja, a respeito do meu pastor, a respeito dos meus irmãos. Ou eu vou, né, sentar na roda dos escarnecedores. Durante muito tempo eu sentei. Os olhos, as bocas chegavam até a espumar, né? É bom falar, né? Eu sempre brincava assim, que eu tinha que ser a primeira a chegar e a última a sair. Porque quem levantava era a vítima do momento. E foi difícil, tá? É difícil a gente desacostumar. É difícil. Porque a mudança, ela tem que ser devagar, né? A gente não simplesmente transforma. A gente aprendeu isso na escola. A gente simplesmente não nasce, resolve mudar e amanhã, a partir de amanhã, agora eu sou toda santa. Não. É a transformação da mente. Dia após dia. Aí você vai mudando o tipo de grupo que você convive, as conversas que são faladas, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de andar. E aí, você vai sendo transformado, você vai sendo santificado. Aí você vai buscando essa água que vai nos purificando, vai lavando todo o pecado, vai tirando a sujeirinha, mas aquelas imundícias que está agarradinha lá
Não tem as faxineiras aí? Quando vai faxinar tem aquelas encardumes nos rejuntes, assim? Então, aí vem a água que vem limpando, vem fazendo aquela varredura, aquela limpeza necessária. E aí a gente vai mudando o nosso jeito. Mas se a gente voltar, aí os velhos hábitos também voltam. E aí a gente tem que se policiar. Tem que se policiar. Né? Então a escolha é a gente que faz. E aí Deus faz a parte dele, nos ajudando, porque a gente por si só não consegue. Né? A gente tropeça. A própria palavra nos falou que a gente tropeça. E não tem problema não. Né? Faz parte do processo. Mas aí a gente tem que, tropecei, mas não vou continuar. Volta, né? E aí o pastor deixou uma pergunta na escola bíblica. O que nos faz ser transformado, ser uma pessoa transformada? Produzir frutos do Espírito. Se você produz frutos do Espírito, nem todos talvez, né? A gente não consiga produzir todos. Mas se você está produzindo frutos do Espírito, você mostra que você está em processo de transformação. Né? E refrear a língua é um processo de transformação. E nessa noite, eu acredito que o Senhor, no culto de libertação, né? Deus trouxe essa mensagem ao meu coração. Como eu disse, a gente não faz nada direcionado a ninguém. O Espírito Santo fala com a gente. E ultimamente eu tenho pregado aquilo que o Senhor tem falado, tem tratado em mim. Né? O Senhor tem tratado em mim. Conversei isso semana passada com o Joel. Algo que o Senhor tem falado comigo. Então, eu só transmito aquilo que o Senhor tem falado comigo, para mim, direcionado para mim, e eu compartilho com os irmãos. Mas eu acredito que o Senhor também falou com os irmãos, e que a gente possa buscar no Senhor essa transformação, né? E que Ele possa, cada dia, nos encher, né? Com o Espírito Santo de Deus, que possamos buscá-lo para ser transformado a cada dia, que nossa mente possa estar voltada para cada dia mais gerarmos palavras de bênção, palavras que vai edificar a vida dos nossos irmãos, palavras que vai gerar vida e não palavras de maldição. E se hoje você vive sob uma condenação de uma palavra que alguém um dia lançou sobre a sua vida, eu creio que nessa noite você vai orar ao Senhor e vai repreender, e você não vai voltar para casa com essa palavra. Você vai entregá-la nas mãos do Senhor e falar que até aqui estava com você, mas hoje não mais. Você vai viver uma vida de vitória, uma vida liberta dessa palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.